Queridos, hoje nós temos, conforme vemos no nosso boletim, um sacramento a oficiar a igreja. E é o batismo, né, do nosso irmão menor, que é Iosas. Mas antes de procedermos a esse sacramento, nós queremos, não seria comprovar, né? Nós queremos trazer uma palavra sobre o que representa a família da aliança. Ou seja, como nós colocamos aí no nosso boletim, eu geralmente não tenho hábito de dar temas a mensagens, somente quando dou um estudo. Essa mensagem tem esse caráter: os filhos da família da aliança. Algumas coisas aqui nós já compartilhamos com a igreja quando falamos quem são os filhos da aliança. Preguei, não sei quando, mas aqui, sobre isso. E hoje nós vamos, mais uma vez, falar sobre esse tema. Extremamente essencial e importante. Vamos ver na Escritura o que significa os filhos na família da fé, o que significa a família da aliança da economia divina. E nós vamos perceber que Deus fez um pacto familiar com o seu povo. A igreja é constituída de famílias. Deus faz um pacto com o seu povo. Como famílias, e faz um pacto com cada pai de família. E é isso que eu gostaria de começar a conversar com vocês. Tá? E o tema dessa mensagem seria os filhos na família da aliança. Muitos crentes desconhecem o importante e essencial papel do lar cristão, do lar na vida da família da aliança. Eu ouvi que certa vez disse que o lar cristão é um berçário para o céu. E muitos crentes falham em entender esse aspecto do lar cristão, entender o papel da família, o papel da aliança na vida de seus filhos, o relacionamento pactual entre Deus e o homem e as suas implicações. Muitos não conseguem perceber isso. Mas eu gostaria de mostrar, através desse estudo, nós chegaremos à conclusão de que os nossos filhos estão incluídos na aliança de Deus que o Senhor Deus faz conosco. Muito mais. E nessa aliança, nós temos responsabilidade diante do Senhor. A gente vê o aspecto do crescimento de igreja, né? Mas muito pouco se fala daquele crescimento que é orgânico, ou seja, aquele crescimento interno. O crescimento interno da igreja é pouco abordado. E é um crescimento também vindo da obra, da ação do Espírito Santo na vida da sua igreja, abençoando a criação de filhos e a família da aliança, ou seja, os filhos da família da aliança. É interessante que muitos cristãos reformados de renome reconhecem que o crescimento genuíno e sólido é aquele que vem da conversão de jovens nascidos e criados no Evangelho. Isso é tão verdade que, certa vez, Charles Spurgeon, ele escreve a Edward Payson, autor de um livro, A Conversão de Meus Filhos, e ele diz o seguinte: estou convencido de que, dentre os nossos convertidos, aqueles nascidos e criados na igreja estão entre os melhores que temos. Creio que tem sido mais genuinamente numerosos do que qualquer outra categoria de convertidos, e também mais constantes e mais sólidos ao longo do prazo. Os filhos criados na igreja, eles precisam conhecer os mínimos detalhes do Evangelho, tanto quanto os adultos. E muitas vezes nós, até mesmo nas nossas estratégias de crescimento de igreja, nós não olhamos para dentro da igreja. Nós não
focamos o nosso olhar na evangelização dos nossos filhos. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 27, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, né? E a grande preocupação dele ali, como atalaia de Deus, era mostrar que ele não sonegou nada na palavra de Deus a esse homem, aquela igreja. Ele diz, jamais deixei de anunciar, de vos anunciar todo o evangelho, ou melhor, todo o desígnio de Deus. A preocupação do apóstolo Paulo era ensinar tudo o que a igreja precisava saber. E isso também, querido, toca os nossos filhos. Abram aí Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. A preocupação do apóstolo Paulo deve ser a nossa preocupação com a igreja. Ensinar todo o desígnio de Deus, não somente para os adultos, mas para as crianças. Quando a igreja está reunida e quando a palavra está sendo pregada, eles também estão sendo abençoados. Por mais que não entendam tudo, paulatinamente, eles vão compreender. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 7. Aqui nós estamos vendo Deus estabelecendo os padrões da sua aliança. E olha o que ele diz: estes, pois, são os meus estatutos, os meus mandamentos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos. Percebam aqui que esses são os moldes da aliança que o Senhor estabelece, e que Moisés falando isso ao povo. Moisés era intermediário do povo. É Deus que está falando. É Deus que está estabelecendo as condições do pacto que ele faz com o seu povo. E aí ele diz assim, que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. E quem? Tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias de tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, a Israel e atenta em os cumprir, para que bem te suceda. E muitos multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, que estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. A preocupação aqui em Deus, quando estabelece a sua aliança com o seu povo, e nós vamos perceber que Deuteronômio é uma repetição, como se ele estivesse renovando a sua lei, relembrando o seu povo, os estatutos e os termos da sua aliança, do pacto de Deus com o seu povo, e nós vemos aqui a preocupação primeira, não somente com eles, mas com os seus filhos. Ele fala, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado, andando, ao deitar-te, ao levantar-te. Os filhos fazendo parte integrante da instrução que Deus dá ao povo da Deus. E é isso que nós vemos em toda a Escritura. Se nós abrirmos lá no 2 Timóteo, capítulo verso 5, nós vamos ver que esse mesmo princípio estava ali presente quando Paulo fala de Timóteo, quando ele diz assim, pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A instrução na vida de Timóteo era algo comum, desde a mais tenra infância. E é por isso que em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, ele diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância aí é bebê, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Os filhos sempre estiveram presentes e fizeram parte integrante do povo da aliança, ao ponto de
guardar e obedecer a lei de Deus. O Senhor diz ali em Deuteronômio, através de Moisés, que eles deveriam guardar os estatutos e mandamentos que ele ordenava. Ele, seu filho e o filho de seu filho. Quem são os filhos da aliança? É fácil responder isso. Os filhos da aliança são todos aqueles que nascem em lares cristãos, em que pelo menos um dos pais confessa e professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, que diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são separados ao Senhor. São santos. A Bíblia também fala lá no Salmo 127, verso 3, herança do Senhor, fruto do ventre, galardão de Deus. Nossos filhos, eles fazem parte da mesma promessa de vida que nós temos e que nós tomamos posse por meio do batismo. John Bick, em seu livro Trazendo o Evangelho aos Filhos da Aliança, ele dá uma definição do que sejam os filhos da aliança. Ele diz assim: aqueles que são nascidos de pelo menos um dos pais crentes, batizados e que crescendo dentro da comunidade da igreja, estão sob as bênçãos, riquezas e privilégios decorrentes, tais como as orações da igreja, bem como a pregação, os convites e os alertas na palavra de Deus. Os nossos filhos, eles fazem parte da promessa que Deus estabeleceu conosco, em nos dar uma morada eterna, em nos salvar e nos libertar do pecado. Nossos filhos, eles entram como herança do Senhor, como descendência nossa. Eles recebem as promessas, como nós recebemos de nosso pai Abraão. E qual é a marca visível disso? Qual é a marca visível que eles são os filhos da aliança, que estão debaixo das promessas e que têm sobre si o selo da justiça da fé? Abram aí Romanos capítulo 4, verso 11. Romanos capítulo 4, verso 11, a palavra de Deus diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. A expressão que é usada para circuncisão ali no Velho Testamento é o selo da justiça da fé. Qual é o selo da justiça da fé no Novo Testamento? É o batismo. Abram em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Verso 11. Olha o que a palavra de Deus diz: nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Era isso que significava a circuncisão, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo é o batismo. Tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou. O batismo representa a circuncisão, ele é chamado por apóstolo Paulo de circuncisão de Cristo. Ele representa a ressurreição, ele representa as promessas e representa o despojamento da carne, que era manifestado claramente ali quando a criança era circuncidada. E aquele sacrifício que era um sacrifício cruento,
apontava o sacrifício da cruz de Cristo. O batismo, queridos, é uma declaração de Deus. É Deus dizendo para nossos filhos que eles são dele, que eles estão debaixo da aliança, são alvos das mesmas promessas. É isso que nós vemos lá em Gênesis capítulo 19, abram aí, 17. Gênesis capítulo 17, verso 9 a 12. Diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das minhas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Percebam que o que nós estamos vendo aqui está apontando para a cruz. Para a cruz de Cristo. O batismo é uma declaração de Deus. É Deus dizendo que esses foram resgatados, transformados, purificados por Deus. É a promessa dos nossos filhos, dessa purificação. O batismo dos nossos filhos é a promessa da salvação, da redenção de Deus. Não é à toa que lá em Atos capítulo 2, verso 39, Pedro pregando ali, não somente aos judeus, mas muitos prosélitos ali. Ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que habitam longe. Isto é, para quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Todo sacrifício cruento apontava para Cristo. E não é diferente, porque a circuncisão representava o despojamento da carne, e Cristo na cruz, por causa do seu sacrifício e do seu derramamento de sangue, efetuou a nossa vida. Mas até mesmo a contagem de dias estava relacionada ao sacrifício de Deus. A criança era circuncidada ao 8º dia de nascido. Se nós colocarmos um pouquinho a nossa cabeça para pensar, nós vamos ver que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E quando nós vemos a ordem do Senhor, 6 dias trabalharás, o 7º dia será do Senhor, apontando para a sua vida, apontando para o seu reino de Deus. E que mais adiante, falando ao povo de Israel ali em Deuteronômio, ele diz que eles deveriam guardar o 7º dia, que é o dia do Senhor, por causa da libertação do Egito. Apontando mais uma vez para Cristo. E a gente sabe isso. A Escritura fala claramente que o Egito representa o pecado, o Satanás. E que a libertação do povo de Israel é uma libertação física. A promessa física da terra prometida, ela representava uma promessa espiritual. A libertação do pecado, da morada eterna com o Senhor. Uma terra de bênção que mana leite e mel. Como não era? Mas por que o 8º dia? O 8º dia é o primeiro dia da semana. Nós vamos contar. O 8º dia é o primeiro dia da semana. O que significa o primeiro dia da semana para nós? O dia do Senhor. O dia que o Senhor ressuscitou. A circuncisão apontava para a ressurreição de Deus. Para o Senhor. Todas essas imagens, e agora essas imagens em cima dos filhos da aliança. E por que isso? Porque os nossos filhos estão incluídos na vida do povo de Deus, em seus rituais e sacrifícios no culto a Deus. É o que nós vimos hoje de manhã lá em Joel capítulo 2, verso 15. É o que nós vemos em Êxodo capítulo 13, verso 2. Abra aí Êxodo capítulo 13, verso 2. A palavra de Deus diz assim: todo que abre a madre dentre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Os primogênitos, por causa disso, de Israel, eles eram dedicados ao Senhor
em comemoração ao juízo sobre os primogênitos do Egito, e também como uma analogia à redenção de Israel, que é o filho primogênito de Deus. É assim que nós vemos na Escritura: do Egito eu chamei o meu filho. Israel é o filho primogênito de Deus. A dedicação dos primogênitos representava isso. Ou seja, essa dedicação ela apontava para a redenção dos primogênitos, que ali no Egito, que representava a redenção de todo o povo de Deus. Por isso eles deveriam dedicar os seus filhos ao Senhor, ou seja, ao serviço do Senhor. Quando ele diz, tudo que abre a madre dos filhos de Israel é meu, ele estava dizendo assim, todos os primogênitos devem ser dedicados ao serviço do Senhor, por causa da redenção operada no Egito, porque Israel está representado ali no primogênito. O povo de Deus representado no primogênito. E em lembrança da sua salvação, os primogênitos deveriam ser consagrados ao Senhor. Por isso, todo primogênito era consagrado ao serviço de Deus Santo. E nós vamos percebendo ali na história de Israel que o filho mais velho ele oficiava como sacerdote no lugar do pai, ou quando o pai falecia. E posteriormente essa função foi transferida para a tribo de Levi. Abraão, Números, capítulo 3, versos de 12 a 18. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, no lugar de todo primogênito que é gramado entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal, serão meu, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo, conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade do mês para cima. E Moisés contou segundo o mandato do Senhor, como lhe for ordenado. E aí ele começa a falar sobre esses filhos. Olha o verso 40 e 41. Disse o Senhor a Moisés, conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima. E para mim tomarás os levitas em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Como resultado disso, as crianças das outras tribos seriam apresentadas ao Senhor quando tinham um mês de vida, pagando uma soma de dinheiro como compensação pelos primogênitos que pertenciam ao Senhor. É o que nós vemos lá nos capítulos, no verso 42 a 48. Tomou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, todos os primogênitos varões, contados nominalmente do mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. E aí no verso 46, pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que receberam o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás. A 20 geras, e darás a Arão e aos seus filhos, e o dinheiro com o qual serão resgatados os que são demais entre eles. Percebam que os filhos de Israel deveriam pagar ao Senhor, aos seus sacerdotes, a compensação dos seus filhos, aqueles que excederam, pois leiam o texto, excederam o número dos levitas, porque a eles foi destinado servir ao Senhor de forma especial. E os levitas assumiram essa função. Mas o que é interessante, o que a gente vê no verso 15, no verso 40 e no verso 43, a mesma expressão. Contarás todo homem da idade de um mês para cima.
crianças estavam envolvidas de um mês para cima. Quando o Senhor Jesus entra no templo, lá em Lucas capítulo 22, ele está cumprindo o que a lei prescreve a respeito dos primogênitos. Porque eles eram apresentados de forma especial ao Senhor. E por causa disso, eles tinham deveres elevados a cumprir. Como nós vemos aí em Lucas capítulo 2, verso 22. O que o Senhor Jesus está dizendo por trás de todo esse simbolismo? Onde as crianças de um mês para cima estão envolvidas e têm a obrigação do serviço a Deus, que agora é transferido para os levitas, e os levitas não somente representam os primogênitos, mas que representam toda a congregação. Eles são o povo que estava mediando entre Deus e o seu povo. Por trás de todo esse simbolismo, queridos, o Senhor está dizendo que todo Israel pertence ao Senhor. O menor até o maior, por ter sido resgatado por Ele. Essa é a família da aliança. São todos aqueles que entram num pacto de vida ou de morte, num pacto de sangue com o Senhor. Segundo Palmer Robertson, a aliança é um pacto de sangue ou um pacto de vida e de morte, soberanamente administrado. É Deus quem administra e que estabelece as condições desse pacto. E ele ainda em seu livro, Cristo dos Pactos, ele diz que as características dessa aliança, ela apresenta 3 aspectos. Esse é o aspecto essencial, é aquilo que une pessoas. A aliança representa uma imagem do que é inviolável. Seu propósito íntimo é a inter-relação pessoal entre os pactuantes, entre Deus e o seu povo. No seu segundo aspecto, em relação aos aspectos da implicação do pacto, é aquele que expressa o caráter absoluto do compromisso de Deus com o homem. É um pacto de vida e de morte. E em relação aos termos dessa aliança, Ele é Deus, soberanamente administrando essas coisas. É Deus determinando os termos da sua aliança. Essa aliança é baseada em ordenanças, deveres de 2 partes. Do Senhor ser o Deus do seu povo e do seu povo ser obediente ao Senhor. É o que nós vemos em Êxodo capítulo 19 e outros textos também, 19, versos 5 e 6, quando ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falaram aos filhos de Israel. As mesmas palavras que nós vemos em Pedro. Nós, porém, somos ascendentes a sacerdócio real, como de propriedade exclusiva de Deus. No capítulo 20, verso 1 e 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, a casa da servidão. A partir disso, as ordenanças: não terás outros deuses, não farás para ti. É Deus estabelecendo os termos da sua aliança. No verso 8 do capítulo 19, nós vemos que essa aliança ela tem 2 partes. No verso 8 do capítulo 19, nós vemos a nossa responsabilidade diante de Deus, do pacto que Ele fez conosco. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. É por isso que temos lá em Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. A mesma disciplina e instrução que nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 6. Abram aí de novo, Deuteronômio capítulo 6. Efésios é um eco
do que não somente o que diz aqui, mas em outros textos da Escritura, como o Salmo 78, mas é um eco de Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse para que os cumprisse na terra que passa a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordeno tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E é interessante porque no decorrer da instrução aqui de Deuteronômio capítulo 6, ele vai chegar lá no verso 20, vai dizer assim: quando teu filho no futuro te perguntar o que significam os teus testemunhos, estatutos e juízos, que o Senhor, nosso Deus, percebam que a instrução da vida daquela criança, a vida dos filhos da criança, aquela instrução que é que os pais incutem nos seus filhos, falando assentado no caminho, ao deitar-se ou levantar, esses filhos eles vão assumir o mesmo Deus dos seus pais nessa caminhada, ao ponto de dizerem o seguinte: pai, o que significa isso? O que isso representa? Que estatutos e juízos são esses do Senhor, nosso Deus? A criança ainda na terra infância, porque filho aqui significa criança, menino, ainda vai reconhecer o Deus de seus pais como o seu Deus. Que responsabilidade é nossa. Por isso que ele diz, no próprio texto, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Porque se essas coisas não estiverem no nosso coração, nós não vamos poder inculcar os nossos filhos. Mas eu quero mostrar para os irmãos que esse evangelho, que essa aliança, melhor dizendo, ele é familiar. Abra Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nessa aliança familiar, os nossos filhos eles são incluídos. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te enriquecerei no nome. Sempre uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebam que a aliança que Deus faz com o seu povo é uma aliança familiar. E é uma aliança familiar que está relacionada à descendência. Verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência essa terra. Sabe o que significa terra no Velho Testamento? Ou melhor, na Escritura, terra significa o reino de Deus. Uma promessa da terra física de Israel. O Senhor estava dizendo assim: da mesma forma que nos trouxe em segurança a essa terra, da mesma forma que os nossos filhos receberam a posse da terra por herança nossa, eles irão receber o reino de Deus. Bem-aventurados os nossos, porque herdarão a terra. A aliança de Deus, ela se estende por meio da sua geração. Gênesis capítulo 17, versos de 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Vemos que aqui nos versos 7 e 8, uma graça representada duplamente através dessa aliança, que seria a circuncisão mais embaixo, quando ele diz: estabelecerei a minha aliança. E que aliança é essa? Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso sinal de aliança perpétua entre mim e vós. Nós estamos vendo aqui na circuncisão, no estabelecimento da aliança, no sinal dessa aliança,
no Velho Testamento, o Senhor selando e ratificando a justiça que procede da fé. É isso que Paulo vai falar lá em Romanos. Sabe quanto tempo levou para Abraão? Eu estava fazendo as contas. Quando ele recebe a promessa, lá no capítulo 12, e ele está, se não me engano, com 75 anos. E quando ele e sua família circuncidada, ele tinha 99 anos. Seu filho tinha 13 anos quando foi circuncidado. E Abraão tinha 99 anos. Por isso que Paulo diz, olha, ele recebeu o sinal de algo que já havia acontecido. Por isso que Paulo desloca da cabeça do judeu, que era extremamente legalista. Ele diz assim, meus irmãos, a promessa foi recebida antes, o sinal veio depois, isso foi de propósito, para que não lançassem no sinal aquilo que era a promessa, porque ele recebe o sinal porque ele foi imputado à justiça. O sinal era símbolo de uma justiça que já tinha sido declarada alguns anos antes, 20 anos antes. E aí seria o selo, a confirmação da justiça procedente da fé. Como não atrelar isso à mensagem do Evangelho no Novo Testamento? Como não atrelar isso à circuncisão, ao batismo? Porque, segundo a Escritura, o Evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão, através dessas promessas, desse sinal, para que nós, hoje, recebêssemos a graça através de Cristo Jesus. É o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 8. Ora, sendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os que da fé são abençoados com o crente. Abraão, essas promessas, elas nos alcançam. Deus promete uma progênie abençoada a Abraão, e através dela a salvação seria contemplada pelo mundo inteiro. E desse fato depende toda a promessa, como ele diz lá no verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, aliança perpétua para ser o teu Deus da tua descendência. A conclusão aqui nos versos 10 a 14 é que essa promessa é o sinal, essa aliança tem na circuncisão um sinal, aquilo que foi oficiado em crianças de 8 dias de nascida. E não somente em crianças, mas todos aqueles que faziam parte da família, escravos, servos e servas, que dependiam daquele Senhor, que entrava em aliança com Deus. Todos eles faziam parte da promessa de Deus para o Senhor. Verso 13. Com efeito será circuncidado o nascido em tua carne, comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança eterna. Percebam que essa circuncisão estava relacionada a um ato invisível, ou seja, ao despojamento do coração. Circuncidar a carne do prepúcio estava relacionado a uma circuncisão espiritual, a corrupção da carne. E Moisés faz alusão a isso na palavra do Senhor. Não só Moisés, como Jeremias e muitos outros. Deuteronômio capítulo 10, verso 16. A palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, não mais endureçais a vossa cerviz,
Verso 36, a mesma linguagem Moisés se utiliza. Verso 36, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com o coração e toda a tua alma, e para que o sirvas. Jeremias 4,4 também vai falar dessa mesma forma. Nós estamos vendo aqui que a circuncisão com o batismo são sinais da promessa de Deus sobre a tua descendência santa. Ele sela, ele ratifica a promessa feita aos pais de que seus filhos receberiam a herança esperada dos seus pais, a salvação em Cristo Jesus. Se nós observarmos o livro de Gálatas, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo, principalmente no capítulo 4, sobre a transitoriedade dos ritos judaicos, e criticando a igreja que queria se circuncidar. Eles tinham sido batizados, eles tinham recebido o evangelho, não havia necessidade do batismo, mas da circuncisão, mas aqueles homens queriam imprimir nele aquilo que estava ultrapassado, aquilo que apontava para Cristo, porque entendiam erradamente que naquele momento aquelas coisas também tinham continuidade. E a circuncisão operada com seus adultos, como nós fazemos também no batismo. Existem alguns que dizem que nós não podemos operar o batismo infantil, porque as crianças não entendem. Mas as crianças no Velho Testamento também não entendiam. E da mesma forma que os adultos eram circuncidados, as crianças eram circuncidadas. E o mandamento foi dado para ela. Percebam que, ao nascer, a criança era circuncidada. O homem que recebia circuncisão na idade adulta, porque ele não fazia parte da família da criança desde a sua infância. Lá em Gênesis capítulo 15, todo o seu capítulo, nós vamos ver mais uma vez o Senhor aqui estabelecendo a sua aliança, e aqui ele apontando para a cruz mais uma vez. E nós vamos ver que dentro dessa perspectiva, os filhos fazendo parte da família da aliança. Lá no verso 4, Abraão já tinha recebido a promessa, mas ele parece que não compreende direito que o Senhor quer que da sua descendência saia dele. Seria de Abraão, da sua linhagem. E essa linhagem é a linhagem da promessa, porque Abraão, com sua mulher, ele não poderia gerar. E ele gera pela promessa de Deus. Isaac nasce pelo poder de Deus. Como todo crente nasce pelo poder de Deus. E aí o Senhor repreende no verso 4. Aí respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Estava relacionado à sua descendência. Percebam que essa linguagem que nós vemos ali em João, os que nasceram não da carne, mas da vontade de Deus, a palavra nascimento, nascer de novo, todas essas coisas estão relacionadas à nova geração, porque apontam para a descendência, apontam para a continuação, apontam para o poder de Deus. O novo nascimento, a transformação. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós temos uma promessa de conversão na vida deles. E devemos nos valer dos meios para que o Senhor atue. Aqueles meios que o Senhor colocou à nossa disposição para Deus transformar os seus corações. Lá no Salmo 78, versos de 3 a 7, a palavra de Deus diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
Assim, verso 6, de que a nova geração os conhecesse, verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, a instrução dos nossos filhos, o cuidado com ele, a administração da igreja aos nossos filhos é cumprimento da promessa de Deus em salvar a nossa descendência. Porque o pacto de Deus com o seu povo e a família. Foi isso que Pedro disse. Quando estabelece ali a nova dispensação. Para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos que ainda estão nós. Queridos, a aliança de Deus com o seu povo sempre incluiu os filhos como participantes ativos dessa aliança. Quando Moisés disse a Faraó, e disse assim: deixem-nos ir para adorarmos ao nosso Deus. Eles, vocês podem ir, capítulo 10, verso 9 e 10. Vocês podem ir, mas os filhos de vocês ficam. Não, vamos todos para adorar o Senhor. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos velhos e nossos animais. É isso que a circuncisão no Velho Testamento representa. É isso que o batismo representa. A inclusão dos filhos na família do Pai. Por que era no Velho Testamento o sinal era feito no prepúcio, no órgão genitor, no órgão do homem? Por quê? Porque estava apontando para a geração, apontava para o aspecto da descendência, da geração dos filhos. E por que essa ênfase no Velho Testamento e no Novo Testamento também dos filhos? Por quê? Porque a promessa é para eles. A promessa é para nós e para os nossos filhos. E a expressão ali em Atos capítulo 2, 39, é técnicos, é criança. É a igreja de Deus que vai ser continuada neles. Os nossos filhos vão perpetuar a igreja de Cristo. Se nós não tivermos essa noção e a responsabilidade de que temos, de que o reino de Deus soberanamente está nas nossas mãos para darmos continuidade através da nossa geração, nós iremos perder de vista. E o Evangelho vai se perder. Soberanamente essas coisas estão no nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Porque não vai depender só de você. Vai depender dele. Mas ele chama você a ser responsável diante do Senhor para com seus filhos. Porque a promessa é para eles. A promessa é para eles também. A fórmula do nosso batismo aponta para essa continuidade da Igreja de Cristo. Nós temos ali uma oração muito interessante que eu gostaria de ler para os irmãos. A primeira forma do batismo que diz assim: louvamos e bendizemos teu nome, ó Deus, pela promessa que nos faz de seres o nosso Deus, o Deus dos nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a tua promessa em referência a essas crianças que aqui te é apresentado. Nós te dedicamos e oferecemos, pedindo que a recebas debaixo da tua proteção, que sejas o seu Deus, o Salvador. Regenera, santifica pelo teu Espírito Santo e faz que quando ela chegar ao uso da razão, te reconheça e adore como seu único e verdadeiro Deus, Salvador, e te glorifique por todos os dias da tua vida, incorpora na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão. Como membro do seu corpo, serve-te dar a tua bênção para acompanhar o sacramento do batismo que lhe vai ser ministrado em teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor. Amém. Essa é a oração que consta no nosso manual de culto. Porque Deus tem um propósito específico para os nossos filhos, dar continuidade à sua aliança, à obra do seu reino, de acordo com a sua vontade e seus planos. Porque ela está sendo soberanamente administrada. E o texto da Escritura é claro. O que ouvimos e aprendemos dos nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, para que a nova geração conheça o Senhor. Filhos que ainda vão nascer, se levantem.
E se refira aos seus descendentes, para que eles ponham em Deus a sua confiança e não se esqueçam de Deus. Os nossos filhos serão a igreja do futuro. Porque eles já fazem parte da igreja do presente. São os nossos filhos, os futuros pastores, os futuros líderes da igreja. São os nossos filhos, as futuras mães, esposas e auxiliadoras. Se nós olharmos os exemplos da Bíblia, da influência materna na vida dos filhos, como foi no caso de Timóteo e como era no caso de muitos que foram levantados por Deus, porque as suas mães ensinaram aos seus filhos. Se nós olharmos para o mundo e formos seduzidos por essa forma familiar que o mundo tem apresentado, de completo descompromisso com os nossos filhos em todas as outras áreas, principalmente na religiosa, nós iremos conduzir nossos filhos à destruição. Os filhos são reivindicados por Cristo. O Senhor Jesus identificou essas crianças como filhos do reino. E se nós olharmos para esse texto, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, e compararmos com o texto da mulher sinfenícia, nós vamos ver claramente que o Senhor fala isso para aquelas crianças. Porque elas eram filhas do Pai. Porque o que ele diz para a mulher sinfenícia? Ele inicialmente rejeita a pregação para ela. E ao rejeitar, na realidade, o Senhor estava fazendo com que ela demonstrasse a sua fé. Ele dizia, eu não vim para de Deus. O que ela responde? As migalhas que caem na mesa, os cachorros comem. E nós somos assim. Eu sou assim. Eu quero comer esse lugar. E ali nós estamos vendo um caráter tanto específico como abrangente do Evangelho na vida da sua igreja. E é Evangelho. Por isso que ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, e pequeninos é criança de até 7 anos. Não os para sempre, porque dos tais é o reino de Deus. Os nossos filhos, eles são instrumentos na mão de Deus para que o seu reino continue, perpetue. Quando os pais cristãos trazem à luz uma criança, eles estão trazendo um agente de Deus para fazer a sua obra no mundo. Por mais que os seus filhos não sejam conhecidos, como Moisés foi, como Sansão foi, como Samuel foi, e como o próprio Cristo, os nossos filhos são agentes de Deus. Para que o seu evangelho. Olhem para vocês. Percebam isso. Eu estou aqui hoje, pastor. Fruto das orações do meu irmão. Fruto do investimento dos meus pais. Hoje eu tenho, não por mim, pela graça de Deus, abençoado pessoas pela pregação do Evangelho. E você também foi chamado para isso. Não sei se você vai ser um pastor. Mas no mínimo você vai ser um pai. Você vai ser um presbítero, você vai ser um diácono, e você pode não ser nada disso. Mas você vai ser um pai. A minha esposa é uma auxiliadora do homem. Ela tem abençoado muitas famílias através de textos, de auxiliando no ministério, da igreja. Você também foi chamado para isso.
No mínimo, você vai ser esposa de alguém que tem uma pequena rebanho para conduzir esses seus filhos. Como o Senhor traz a luz de uma criança, eles estão trazendo um agente de Deus para fazer a sua vontade. Queridos, nós temos um compromisso na aliança do batismo. E esse compromisso garante que nossos filhos sejam educados debaixo da disciplina e da admoestação do Senhor. Quando nós fazemos um compromisso, quando nós nos batizamos, quando nós adentramos no Evangelho, na família da aliança, nós estamos fazendo um compromisso com a nossa descendência. De que nossos filhos, de que nossas esposas serão conduzidos debaixo da disciplina e da demonstração do Senhor. E em especial nossos filhos que nascem em pecado e por isso têm a necessidade de nascer de novo. E a aliança vai produzir os meios ordinários para que a graça de Deus possa alcançar os nossos filhos. Vocês são instrumentos de Deus para a conversão dos filhos de vocês. Para o relacionamento interpessoal entre os filhos de vocês e Deus. E esse é um caráter de compromisso de vida e morte, em que Deus está soberanamente administrando, conduzindo todas as coisas debaixo da sua lei. As crianças com pacto, elas são direcionadas a Cristo e a seu sacrifício. Samuel muito forte diz o seguinte: a graça sempre foi no pacto de Deus, não no sangue das leis. É o Espírito Santo que vai abençoar os nossos esforços. É o Espírito Santo que vai dar aos nossos filhos corações quebrantados e oprimidos. E contritos, melhor dizendo. Por quê? Porque através do nosso trabalho, mas da ação de Deus nele, nossos filhos vão receber a promessa. Por quê? Porque cuidados paternais, fiéis, frequentemente, vão resultar em regeneração, em vida e fidelidade. Capítulo 22, verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho de Deus. Quando for velho, não vai se desviar dele. Porque é o Senhor que está soberanamente administrando esse pacto. Chapter, em seu livro Por que nós batizamos crianças, diz o seguinte a respeito dessa cerimônia. Prestem bem atenção. A validade de um selo não depende do tempo em que as condições que acompanham a aliança são satisfeitas. Assim, como o selo de um documento, o selo da circuncisão podia ser aplicado muito antes do beneficiário da promessa e as bênçãos significativas encontrassem as condições da aliança. O selo é simplesmente a garantia visível de Deus de que, quando as condições da sua aliança fossem cumpridas, as bênçãos que ele prometeu se aplicariam. Quando nós aplicamos na nossa vida o propósito de investirmos factualmente na salvação dos nossos filhos, o Senhor, apesar da nossa imperfeição, Ele vai abençoar os seus esforços. Eu gostaria de ler aqui o que Yodick fala em seu livro, trazendo o Evangelho ao Filho da Aliança. Ele diz assim: se Deus, ao longo das eras do Antigo Testamento, repetidamente ordenou que as crianças ouvissem o Evangelho, não deveríamos nós, na plenitude da era do Novo Testamento, ensinar o Evangelho aos nossos filhos? Se Deus ordena a igreja a ir pelo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, não deveríamos nós também evangelizar nossos filhos da aliança? Se Paulo usou todas as oportunidades para evangelizar as pessoas em todo o mundo, não devemos nós aproveitar cada oportunidade para evangelizar nossos próprios filhos? Se Paulo sentiu que era sua obrigação trazer o Evangelho a todos os homens, fazendo-se servos para com todos, não deveremos nós nos tornarmos servos do Evangelho para nossos filhos, com o fim de evangelizá-los? Nós não podemos fugir dessa responsabilidade de evangelizar os nossos filhos, nós devemos ser diligentes. A palavra de Deus nos chama a isso lá em Deuteronômio 7, 2 em Cucara 6, verso 7,
Tu exemplificarás a teus filhos, e cada palavra é sentado. Nós temos que usar os meios que Deus colocou nas nossas mãos de forma inteligente. E apesar das nossas imperfeições, apesar de cairmos muito nessa caminhada, o Senhor vai abençoar o nosso esforço, porque o nosso desejo é fazer a vontade de Deus. Por amor à aliança de Deus, nós não encobriremos os nossos filhos. O salmista, o Salmo 71, verso 18, 17 e 18, ele diz assim: Tu tens me ensinado a Deus desde a minha infância, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, Deus, até a minha velhice as tens, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. Queridos, como então, diante de tais promessas, nós podemos deixar de batizar nossos filhos? É uma ordenança representada no Velho Testamento pela circuncisão e no Novo Testamento pelo batismo. Da mesma forma que os filhos dos crentes no passado entravam em aliança com Deus por meio da circuncisão, os filhos de crente hoje entram nessa mesma aliança pelo batismo. E é isso que nós vemos lá em Atos capítulo 16, versos 14 e 15, e Atos 16, 31 e 33, dizendo que toda a casa foi batizada. Abram aí Atos capítulo 16, versos 14 e 15, que vai falar de, se não me engano, é Lídia. Isso, de Lídia. E diz assim: o Senhor abriu no final do verso 14 o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizado, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, a mesma coisa do carcereiro, ele creu e foi batizado toda a sua casa. É engraçado que hoje nós temos algumas dificuldades no meio evangélico. Não, porque a Bíblia não fala em batismo. Isso aqui não quer dizer que tinham crianças lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os ouvintes de Lucas, tanto judeus como gentios, não tinham nenhuma dificuldade em entender que se tinha crianças, que se deveria batizar crianças menores. Primeiro, porque naquele tempo, os da casa acompanhavam o líder em suas decisões. Ele decidia pela família e a família acompanhava as decisões do pai, do mais velho até o menor. Naquele tempo também os homens não eram egoístas e entendiam que quando entravam numa relação conjugal, o Senhor queria, ou os seus deuses, quando eram ímpios, que a sua prole, que a sua descendência fosse estabelecida. Nós não vimos esse pensamento que nós vemos hoje, pessoas casando e não querendo ter filhos. Isso é muito natural. A igreja se propaga no meio do povo de Deus. Se os gentios tinham essa perspectiva, porque era assim que a religião pagã funcionava, todos seguiam a religião do Pai e eram batizados conforme os seus ritos, todos, até o menor, o mais infante. Para os judeus, menos ainda. Porque na cabeça deles, não eram somente os filhos, mas os escravos, os servos, e todos querem comprar a sua casa. Algumas pessoas dizem que há um mandamento claro para o batismo, que precisa ter um mandamento claro para o batismo. Eu vou dizer, como muitos informadores disseram, há um mandamento, tem que haver um mandamento claro para dizer que não deve ser batizada a criança. Porque no Velho Testamento, as crianças estavam incluídas no pacto. Agora, que a mensagem do Evangelho ela se expande, que ela não se limita ali à circunvizinhança, ou melhor, a Israel, é circunscrito a Israel, mas é em toda a carne. E se nós vemos que o Evangelho pregado por Cristo ele é muito mais amplo, porque é a continuidade do Evangelho do Velho Testamento, e ele se expande em proporções gigantescas. Então, antes os filhos participavam, agora, debaixo da graça de Deus, debaixo das promessas que foram realizadas, nossos filhos não vão participar. É fechado para eles o reino dos céus.
Que é isso que o batismo quer dizer. É isso que nós vemos como Escritura. Os filhos participando debaixo das mesmas promessas. Os que pensam assim não conseguem ver a continuidade da revelação pela Escritura. E estão alijando o Velho Testamento da palavra de Deus. Não entendem que as bases do Novo Testamento estão no Velho Testamento. Estamos debaixo da mesma aliança da graça. A aliança é essa, ministrada aos nossos pais do passado, por meio de promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e outros símbolos e ordenanças, que tipificaram a Cristo que havia de vir. Mas agora, resumidas, o batismo e a ceia do Senhor. Há uma continuidade dessas promessas. Além do Velho Testamento. E essa continuidade é a base para entendermos a continuidade das promessas e ordenanças prescritas no Velho Testamento. Para João Calvino, muitos teólogos reformados, a circuncisão e o batismo contêm as mesmas promessas espirituais. No Antigo Pacto, os filhos são incluídos e salvaguardados pactualmente através da circuncisão. E no Novo Testamento isso não ocorre? Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele já estava se referindo aos seus filhos, debaixo de sua liderança e instrução. Quando Moisés foi achado por causa de sua esposa, ele foi chamado de esposo sanguinário por causa da circuncisão. Isso ocorreu porque ele estava em desobediência com Deus, porque o seu filho mais velho, Gerson, não tinha sido batizado. E Alan Cole, comentando ali o Velho Testamento naquela parte, ele diz assim, quis o matar. Na concepção dele, não estava se referindo a Moisés, mas a Gerson. Porque o Senhor queria matar Gerson? Porque ele não era circuncidado. E o texto fala dos primogênitos que morreram no Egito. E a esposa de Moisés corta o prepúcio daquela criança de água aos pés de Moisés. Queridos, nós não temos outra saída, segundo as evidências da Escritura, de entendermos que a circuncisão que apontava com o sacrifício da morte de Cristo, hoje ela pensou no cumprimento do batismo. O batismo de adultos, como a circuncisão de adultos, e o batismo de criança, como a circuncisão do Velho Testamento. Os patriarcas tiveram na circuncisão as mesmas promessas espirituais que nós possuímos agora no batismo. A remissão de pecados, a mortificação da carne para vivermos em justiça e santidade, guardando a promessa da posse da terra. O Senhor, o Senhor, e Cristo, visivelmente em nós. Eu gostaria, queridos, de nem orar nesse momento, mas passar para a ministração do batismo. Eu gostaria de chamar aqui nossos irmãos, Daniel e Beth. Gostaria de chamar também o presbítero para me auxiliar aqui. Eu quero seguir agora as instruções do nosso manual de culto para a administração desse sacramento. Mas antes disso, eu quero ler aqui e peço a paciência dos irmãos para ler aqui alguns catecismos e confissões reformadas
que dizem a respeito do batismo infantil. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 28, a seção 4, diz assim: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pai crente, ainda que infantil, ou seja, devem ser batizados. O Catecismo Maior de Westminster, de 1648, um ano depois da Confissão de Fé, que foi de 1649, término da sua produção. Na sua pergunta 166, diz assim: a quem deve ser administrado o batismo? O batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos ao pacto da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele, porém as crianças, cujos pais ou deles professam a fé em Cristo e obediência a Ele, estão quanto a isso dentro do pacto e devem ser batizados. A Confissão de Fé belga, no seu artigo 34, lá no finalzinho, diz assim: rejeitamos, portanto, o erro dos anabatistas, que não se contentam com o batismo que uma vez receberam, e que, além disso, condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Nós cremos, porém, que eles devem ser batizados, como sinal da aliança, devem ser selados, assim como as crianças de Israel eram circuncidadas com base nas mesmas promessas que foram feitas a nosso filho. Cristo, de fato, derramou seu sangue para lavar igualmente as crianças dos fiéis, para lavar igualmente as crianças dos fiéis e dos adultos. Seu sangue para lavar os fiéis e adultos. Por isso, eles devem receber o sinal do sacramento da obra que Cristo fez para elas. Como o Senhor, outrora, na lei, determinava que as crianças participassem, pouco depois do seu nascimento, do sacramento, do sofrimento da morte de Cristo, através da oferta do Cordeiro, que era um sacramento de Jesus Cristo. Além disso, o batismo tem para nossos filhos o mesmo efeito que a circuncisão tinha para o povo de Deus. É por esta razão que o apóstolo Paulo chama o batismo de circuncisão de Cristo. E no Catecismo de Heidelberg, pergunta 74, as crianças dizem assim: as crianças pequenas devem ser batizadas? Devem sim. Portanto, as crianças, como os adultos, pertencem à aliança de Deus e à sua igreja. Também a elas, como aos adultos, são prometidos no sangue de Cristo a salvação do pecado e o Espírito Santo produz a fé. Por isso, as crianças, pelo batismo, como sinal da aliança, devem ser incorporadas à igreja e distinguidas dos filhos incrédulos. Na época do Antigo Testamento, se fazia isso para circuncisão. No Novo Testamento, foi instituído o batismo no lugar da circuncisão. Queridos, o que nós estamos fazendo aqui é o que Deus estabeleceu na sua palavra. É a promessa de Deus, dando continuidade àquilo que Ele fez na vida desses jovens, do Daniel e da Beth. E eu gostaria de ler algumas instruções aqui, nesse nosso manual de culto para o batismo. Começa assim as instruções: ouvir o ensino do Evangelho. Então lhe trouxeram Jesus algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai de mim os pequeninos, não os embaraceis, porque eles tais ao reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços, impõe-lhes as mãos, mas abençoa. Desde que nosso Salvador mandou que lhe trouxesse os pequeninos e censurou aqueles que tentaram privá-los desse privilégio. Ele disse: o que não receber o reino de Deus como pequenino, não entrará nele. Abraçou-os também, e pondo sobre ele as mãos, abençoou. Não duvideis, portanto, mas confiai em Cristo, para que ele receba o vosso filhinho nos braços da sua misericórdia, dando-lhe a bênção da vida eterna e fazendo-o participante da natureza de Deus. Lembrai-vos, em primeiro lugar, que o batismo significa que nós e nossos filhos somos concebidos e nascidos sem pecado, e não podemos entrar no reino de Deus sem nascermos de novo. Em segundo lugar, que o batismo testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus, o lavamento dos nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação dos nossos corações pelo Espírito Santo. Eis porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Posto que nossos filhinhos não compreendem ainda essas coisas, todavia convém que sejam batizados, porque assim como, sem sabê-lo, são participantes da queda de Adão, também são recebidos em Cristo pela graça, segundo o que Deus nos fala por Abraão, o pai de todos os crentes, dizendo: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, o decurso das tuas gerações, aliança perpétua. Disto também testifica o apóstolo Pedro, dizendo:
para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por isso Deus outrora mandou que os filhos do seu povo recebessem a circuncisão como sendo do pacto da fé. Ora, desde que o batismo substituiu a circuncisão, os filhos dos membros da igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiros do reino e do pacto de Deus. Portanto, vós, pais dessa criança, permaneceis fiéis ao pacto da graça, como vos foi oferecido a vós e a vossos filhos? Consagrai essa criança ao Senhor para que ela receba a adoção como filho de Deus, Pai, o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito, confiando nas grandes promessas de Deus. Prometeis criá-las na disciplina e correção do Senhor, servir de exemplo cristão, olhar por ele como ela, ensinar-lhe a ler a palavra de Deus, instruí-la desde os seus primeiros anos na natureza do pacto cujo amparo está, fazer tudo quanto puderes para trazer o conhecimento e a fé em Cristo Jesus, seu Salvador. Queridos, esta água que temos aqui adiante é o testemunho de Deus de que os nossos filhos, o seu filho, é culpado e imaturo. E a aplicação da água não tem virtude alguma em si, mas um símbolo apenas do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna puro e santo o coração. Roguemos, queridos, portanto, a presença de Deus, a bênção de Deus na vida dos nossos filhos e na vida dessa criança. Youssef, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Deus, estamos aqui oficiando aquilo que o Senhor determinou na nossa vida. Um sinal, um símbolo da tua graça, da tua misericórdia, Senhor Deus, que se estende até 1000 gerações daqueles que o amam e que está sendo manifestado aqui visivelmente na vida dessa criança. Que o Senhor possa abençoar esses pais e que diante do Senhor eles tenham a responsabilidade de cuidar, de dirigir e de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Que a tua bênção, a tua graça, Senhor, esteja sobre eles. E que tu confirmes, ó Senhor Deus, aquilo que nós fizemos aqui, Senhor Deus, nesse momento, no futuro, quando ele chegar na idade da razão. E chegar aos seus pais e dizer: o meu Deus é o vosso Deus. Fica com essa família. E que nós, como crentes, possamos auxiliar, como irmãos em Cristo, condução, aconselhando, orando, instruindo esses nossos irmãos, para que a tua promessa se estabeleça na vida deles. É o que nós pedimos, em nome de Deus. Vamos ficar de pé.